Bom, muito bem, fechando mais uma semana aqui no mercado, semana demarcada por pouca volatilidade, porque tivemos uma agenda vazia durante a semana e a única coisa que ficou no radar foi alguns dados da economia dos Estados Unidos e temporada de balanços, que realmente agora iniciou tanto aqui no Brasil, Estados Unidos e na Europa, beleza? Então, bom, vamos lá. Hoje tem mudanças da carteira, alguns destaques para deixar para vocês, a agenda econômica da semana que vem. Então, bora pro vídeo. Bom, então, como eu muito bem disse, essa semana foi demarcada por uma agenda um pouco mais fraca. Então, nós apenas tivemos lá nos Estados Unidos saindo os pedidos de subsídio de desemprego, que vieram 20 mil pedidos abaixo do esperado. Isso é positivo para os dados de emprego, porque é menos pessoas lá nos Estados Unidos pedindo auxílio-desemprego. Também tivemos o PMI tanto industrial como o PMI de serviços, e ambos vieram acima do esperado, demonstrando que a economia dos Estados Unidos ainda está aquecida e segue firme e forte. Bom, vamos para a agenda da semana que vem. Então, o que teremos semana que vem? Diferente dessa semana, semana que vem vamos ter uma agenda bem cheia. Então lá nos Estados Unidos temos dados de emprego, os JOLTS saem semana que vem, e dados de inflação tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Tá? Então temos o PCE para sair nos Estados Unidos, o IGP, o Índice de Geral de Preços medido pela FGV, e o IPCA medido pelo IBGE. Já na China a gente tem o PMI industrial. Então é um PMI muito aguardado pelo mercado para saber os estímulos trilionários que a China fez na economia durante a Golden Week fizeram algum peso para o mercado ou não. Então, de maneira geral, o mercado todo aguardando esse PMI industrial da China que vai sair. O PMI atual da China é de 49,8 e a previsão dos analistas é que ele suba para 50,2. Acima de 50, qualquer PMI já é considerado que a economia está aquecida. Então viemos de um cenário onde a China estava desacelerando, com os estímulos agora os PMIs voltam a subir. Então vamos ver se ele realmente entra para cima de 50 para ver se as coisas na China começam a melhorar. Bom, para finalizar a agenda econômica, não podemos deixar de falar da temporada de balanços. Semana que vem podemos dizer que é a semana mais importante do mercado. Então semana que vem teremos Google, Microsoft, Apple, Meta, a dona do Facebook, soltando balanço. Aqui no Brasil teremos VEG, Santander, Ambev e Bradesco. Bradesco está no nosso radar, VEG também está no nosso radar. Então empresas ali que estão no nosso radar que soltarão balanço. Soltarão balanço, é bom a gente ficar de olho. Bom, então sem tomar muito tempo de vocês, vamos realmente para as operações da semana. Vamos lá. Essa semana eu tinha tomado 2 stops importantes no começo do mês, o stop da TMO e um stop na Azul também. Isso fez com que eu já começasse o mês ali negativo. Então eu meio que dei uma corrida ali, consegui encaixar algumas operações e agora fechando o mês ali no 0 a 0, beleza? Então, bom, vamos lá. Então vou colocar minha tela aqui. Então, a primeira mudança que tivemos na carteira logo na segunda-feira foi o PCT. A primeira mudança que tivemos na carteira foi o PCT. Uma operação que a gente estava posicionado desde um trade que a gente estava posicionado visando uma operação de gráfico semanal. Então, o PCT, entramos nessa barra de ignição, tá? Pelo gráfico semanal, porém o ponto de entrada eu fiz não no fechamento do gráfico semanal, eu fiz no fechamento do gráfico diário, beleza? Mas a posição, o contexto da posição todo era de gráfico semanal. Bom, a operação simplesmente não andou, fiz reajuste de stop para cortar o risco e fechei a operação com menos 7%, 7,13 negativo, beleza? Então esse foi o primeiro da semana. Semana passada tivemos essa operação na Guar, essa venda na Guar. Então tinha pegado uma realização parcial aqui na Guar com quase 4% de lucro. Guar ficou 2 centavos do meu alvo aqui no 7,32, acabou subindo para cima, fez um topo, fiz ajuste de stop, ó, o stop estava nessa linha branca, fiz ajuste de stop, durante a semana fiz outro ajuste de stop e ontem acabou pegando o nosso stop nos 8,24, então fechei uma realização parcial com 4 e pouco de lucro e essa segunda parcial da operação com 3,24 negativo, tá? Então fiquei ali 1% e pouco positivo nesse trade da Guar. Bom, vamos para as entradas. Como eu falei, eu girei bastante essa semana. Então, no vídeo da semana passada eu tinha destacado a Suzano, que soltou balanço ontem até, e o balanço veio extremamente positivo. O Suzano veio revertendo até um prejuízo e transformando num lucro bilionário, tá? Então, bom, entrei aqui no 55,94 na Suzano, deixei o stop no 53,80. Durante a semana, chegou na minha realização parcial, para chegar no alvo da realização parcial, eu tracei esse espelhamento e zerei na linha amarela nos 59,19. Então hoje, chegou na minha realização parcial nos 59,19. E agora eu vou carregar essa posição e vou levar até o alvo de gráfico semanal, tá? Quando a gente coloca o gráfico semanal da Suzano, a gente vê ela bem positiva e muito bem alinhada com o que a gente quer. Então, no mínimo, dependendo de como ela caminhar
até o 62,12, que seria essa linha amarela que vocês estão vendo, dependendo de como ela caminhar, de como ela vai caminhar até esse alvo do semanal, que seria a projeção desse pivô de alta, dependendo, eu posso até mudar o alvo dela para buscar esse topo histórico, esse último topo aqui no 65,51, que tem uma certa confluência de alvo, que a gente vê que esse alvo da Suzano, esse topo, ele fica perto desse terceiro alvo, na mesma projeção do pivô de alta. Então, dependendo de como Suzano se comportar, eu vou mudar a forma que eu tô conduzindo essa operação, beleza? Então, Suzano, fiz a realização parcial durante a semana, mais 13,84 de lucro da conta, beleza? Outra posição que eu entrei durante essa semana foi Lojas Renner, tá? Entrei comprado também, alertei semana passada, no vídeo da semana passada. Então, Lojas Renner, entrei comprado, entrei nos 18,79, veio vindo. Lojas Renner veio vindo contra a nossa posição, fazendo um pullback exatamente fazendo um pullback no primeiro ponto de entrada, que ainda não tinha alinhado as médias, mas foi o primeiro ponto de entrada, e fez um fundo ontem demarcou fundo, então eu tirei o stop dos 17,39, que seria esse fundo técnico, e trouxe para o 17,78, então além de entrar, já fiz ajuste de stop, tirando parte do meu risco da operação, beleza? Então, primeiro alvo fica nos 19,55, tá? Então, aqui, Lojas Renner tá pouco mais de R$1, R$1,04 da minha realização parcial. E o alvo final nessa confluência desses dois alvos aqui, no 179, tá? Um upside ali de quase 10%, 9,60. Beleza? JBSS foi outra que eu gerei, acabei entrando também. Mais uma empresa, além da Suzano, também exposta a dólar. E com a alta recente do dólar, e o dólar tende a subir mais nas próximas semanas, então essas empresas podem acabar sendo beneficiadas, tá? Bom, então JBSS... entrei aqui, tô com stop curtinho, tá? Não queria arriscar muito, porque eu já comecei um mês negativo, então todas essas operações eu optei por fazer um ajuste mais precoce do stop para diminuir o máximo possível o risco da operação. Então, JBSS, então, entrei nos 32,78, tô com stop no 31,54, chegou a poucos centavos da minha realização parcial, ó. Vou pegar aqui, ó, tem esse topinho aqui, chegou a 9 centavos, pouco menos de 9 centavos da minha realização parcial, nos 35,43. Beleza? Então o JBSS quase chega na minha realização parcial. E agora vem fazendo o route na 8. Vamos ver como que ela se conduz semana que vem, tá? JBSS, bem interessante. A gente abre o gráfico semanal dela também. Ela tá super bem alinhada. Então eu acho que pode vir buscar fácil os 36,62. Vamos ver se a gente consegue fechar essas operações no lucro até o final do mês, beleza? Então semana que vem vai ser uma semana bem importante, então vamos ficar de olho pra semana que vem, tá? Não vamos perder nada. Bom, então pra finalizar aqui no Brasil, o que eu girei aqui no Brasil, Embraer, tá? Outra empresa, mais uma empresa exposta a dólar, então você vê que eu, além de usar um alinhamento do gráfico diário, do gráfico semanal, como base nas minhas operações, eu sempre busco entrar a favor do cenário macroeconômico. Então, Embraer, outra empresa também exposta a dólar, e com essa alta recente do dólar, essas empresas podem se beneficiar muito mais ainda numa temporada de balanços, tá? Então, bom, Embraer não solta balanço semana que vem, mas mesmo assim, pode ser que a gente tenha uma movimentação, uma volatilidade maior por conta do dólar e por o mercado estar à espera desses balanços, tá? Então, realização parcial nesse último topo, no 51,93, e o alvo nos 55,46, beleza? Então eu entrei aqui nos 48,79 nessa linha laranja, e meu stop aqui nos 45,17. Realmente é um stop um pouco comprido. Assim que ele fazer um fundo abaixo da 8, ou abaixo do meu ponto de entrada, ou acima mesmo do meu ponto de entrada, eu já vou subindo gradualmente ali meu stop. Essa não é uma operação que eu acho que eu vou... Acho que essa não é uma operação que eu acho que vai ser finalizada até o final do mês. Acho que é uma operação um pouco mais longa. A gente abriu o semanal também dela. Ela tá bem alinhada até com o semanal, não tanto quanto a Suzano, não tanto quanto a JBSS, mas pelo momento pode ser interessante, tá? Embraer, que com certeza é destaque de 2023 para cá, empresa muito bem das pernas, empresa brasileira ali, montadora de aviões, que tá competindo com Boeing, competindo com grandes montadoras de aeronaves no mundo inteiro. Então, Embraer é uma empresa que tá de parabéns, indo pras cabeças, e a gente tá posicionado surfando essa alta nela, é a melhor coisa que tem. Beleza? Bom, então finalizamos o mercado brasileiro, mas ainda não finalizamos as movimentações da carteira, beleza? Então vou colocar aqui o TradingView, que também geramos nos Estados Unidos durante essa semana. Beleza, TradingView na tela, primeira operação que eu abri até semana passada mas vou comentar aqui um pouquinho dela, que o mercado tá fechando agora lá nos Estados Unidos e tá fechando um pouco feio, tá? Então o Apple meio que à espera do balanço, tá?
Bom, Apple, os últimos 4 balanços da Apple foram positivos. Tivemos o lançamento do iPhone 15, que foi um lançamento que frustrou um pouquinho o mercado, frustrou um pouquinho as projeções, tá? Da Apple, que fez até, que eu lembro que até Apple abriu num gap de alta e no dia seguinte abriu o gap de alta quando lançou o iPhone 15 e depois deu essa pancadona para baixo, aqui mais ou menos, tomando uns 4, 5% ali numa semana, por conta que a pré-venda do novo iPhone não veio como previsto pelos analistas. Ali deu uma complicada para Apple, né? Mas é aquilo lá, né? A Apple é a maior empresa do mundo, então, uma das maiores empresas do mundo, então isso, pra mim, eu acho que é tempestade em copo d'água, até a gente realmente ver o balanço, beleza? Então, semana que vem tem balanço da Apple, que a gente tá posicionado, e ela voltou pro nosso ponto de entrada, tá pouca coisa acima do nosso ponto de entrada, tá 0,72% do nosso ponto de entrada, tá? Quase no 0 a 0, tá? Bom, outra que solta balanço, que estamos posicionados também, é Google. Google fazendo esse squeeze, e eu entrei na primeira barrinha que sobrepôs o squeeze e joguei o meu stop lá embaixo no 161, stop um pouco longo, porém um stop técnico, um stop mais seguro, dando de acordo que a gente não tem uma barra de ignição para confirmar o rompimento desse squeeze, então acho que um stop mais longo, ele é viável, acaba sendo mais seguro, beleza? Bom, durante essa semana eu até alertei no meu WhatsApp que a gente tinha Microsoft e Meta no meu radar, porém eu acho que a Google tá um pouco mais interessante que ambas, por conta do seu OBV. Olha a diferença, olha a discrepância do OBV. O OBV na Google já rompeu o topo histórico. O mercado está realmente aproveitando essa acumulação recente, tá? De agosto para cá na Google, para acumular Google para levar até seu topo histórico, no mínimo até o topo histórico, tá? Então vamos ver se a gente consegue surfar esse trade, tá? A gente vê a Google bem alinhada, tá? Não tá totalmente alinhada ainda pelo gráfico semanal. E além disso, olha como vem fechando o semanal. Bom, para mim dá a entender que tá rejeitando a passar para baixo da média móvel de 8, então, bom, e tudo isso num squeeze uma semana antes que vem soltar o balanço, então provavelmente semana que vem a gente pode ter sim uma movimentação tanto para cima, tanto para baixo, tudo dependendo do balanço, tá? Então, meu ponto de entrada tá no $167, eu tenho uma realização parcial no $176 e um alvo final de no mínimo no $184, beleza? Meu stop no 61, fechou? Bom, então finalizamos aqui as mudanças que eu tive na minha carteira, e agora eu gostaria de falar um pouquinho do que eu tenho no meu radar, o que eu tenho no cenário. Aqui no Brasil as coisas não mudam muito, então vocês vão ver empresas que estavam presentes no destaque da semana passada vão estar aqui de novo, porque o cenário aqui no Brasil, como falei, foi uma semana meio fraca, uma semana dos investidores aguardando os balanços da empresa sair, então não tivemos muita coisa acontecendo realmente, tá? Então, bom, vamos lá, eu tenho mais destaques novos aqui nos Estados Unidos, e principalmente no mercado de cripto, tá? Então, como eu prometi pra vocês, eu gravei hoje o vídeo da análise da cripto, então ficou um vídeo bem completo. Eu passei tudo que eu tô de olho nas altcoins e principalmente eu dissequei o Bitcoin. Eu olhei tanto o gráfico como os indicadores de rede e os indicadores volumétricos. Então, bom, vamos lá. Pra mim não enrolar mais vocês, vamos pros destaques. Já que a gente tá com o TradingView aberto, vamos continuar por aqui mesmo. Então, o primeiro destaque que eu tenho é a Meli. A Meli que também solta balanço semana que vem, esqueci de falar da Meli. A Meli, numa região um pouco mais de topo, a gente vê ela fazendo uma acumulação mais perto de topo, perto desse alvo de Fibo. A gente vê, tem esse quinto alvo de Fibo, esse primeiro alvo de Fibo desse pivô aqui, esse quinto alvo de Fibo desse micro pivô aqui no semanal. Estamos na parte superior, tá, desse canal de alta. Então estamos na banda superior nesse canal de alta. Não estou falando que o squeeze é destaque de queda, tá? Que esse squeeze que estamos tendo, que essa acumulação que estamos tendo na Meli, é o de queda, que Meli vai cair, não necessariamente, porque tanto que estamos em tendência de alta, o ABV estagnado positivamente, estagnado por conta do que estamos tendo o squeeze, não temos um advanced breakdown ainda extremamente confirmado, porque eu acho que o ABV tem que estar no mínimo acima de todos os topos, mas o ABV ainda assim mais positivo que o próprio gráfico em si, do gráfico diário, tá? Então o Meli acaba sendo destaque. E, bom, como vocês sabem, já é de praxe, então qualquer tipo de movimentação, tanto para cima, tanto para baixo, mas aqui por conta da tendência majoritária de alta, do semanal e do diário, eu busco mais por compras, tá? E principalmente por conta desse OBV, o OBV tá bem bonito, bem harmônico, bem legal mesmo, tá? Então, Meli acaba sendo destaque, anota aí, tá? Bom, se você não tem uma conta internacional, seja na XP, no Inter, na Nomad, então a Meli 34 pode acabar sendo uma opção para você se expor a esses ativos dolarizados. Então, bom, Meli 34 custa 97,59, uma cota da Meli. A gente vê ela fazendo uma movimentação um pouco diferente, mas mesmo assim é parelha à ação principal lá dos Estados Unidos, beleza?
Os outros destaques, então, que eu tenho aqui para os Estados Unidos são as gigantes que reportaram o balanço. Então, caso você não conseguiu entrar nesse ponto de entrada que eu entrei, caso o balanço da Apple venha positivo e volte a fazer uma movimentação de alta, você pode entrar na continuidade desse movimento de alta e entrar até com o stop mais curto, tá? Eu estou com o stop técnico posicionado nesse fundo, mas você pode muito bem colocar nesse fundo aqui. Bom, por enquanto eu não vou mexer no stop, eu acho ainda cedo para mexer no meu stop. E a não ser que o balanço venha positivo e a gente tenha um fechamento bem positivo perto desse topo aqui. Aí sim, é viável mexer no stop por conta dessa continuidade de movimento técnico, beleza? Então, Google. Bom, Google eu já falei, então qualquer alinhamento para cima, qualquer barra de ignição para cima pode ser interessante para Google. Microsoft, ela fez uma barrinha para cima, porém eu não gostei desse OBV, tá? O OBV ele não tá negativo, não tá dando nenhum tipo de divergência pra gente, porém eu gostaria, pelo fato de ser uma temporada de balanços, que toda essa acumulação, todo esse período lateral que Microsoft esteja passando, eu gostaria que ele fosse bem mais aproveitado, assim como foi na Google. Então a gente vê o OBV, que é um indicador que mostra basicamente o saldo posicionado no ativo, que ele esteja pelo menos mais positivo, que ele esteja pelo menos mais positivo que o próprio preço. Então a gente vê muito parelho ao preço, tá? Então eu gostaria de um OBV um pouco mais positivo, tá? Mas não deixa de estar no radar, não deixa de ser uma empresa magnífica, tá? Então, Microsoft também no radar, tá? Bom, e para finalizar, radar aqui dos Estados Unidos, que temos de destaque, temos a Meta também, a mesma premissa da semana passada. Como eu falei, uma semana onde as empresas, o mercado estava aguardando, a temporada de balanço, os resultados das empresas virem, então não foi uma semana muito volátil, tá? Então, Meta, com questão de alinhamento para cima, principalmente de força, com volume, tem que ter volume financeiro, com volume, ali vai acabar sendo interessante, beleza? Então, bom, é isso. Para finalizar, bom, então para fechar com chave de ouro aqui, vou dar uma palhinha aqui do que eu falei do Bitcoin, então, que eu falei no vídeo da análise das criptos. Então a gente tem essas resistências aqui que são um acúmulo gigantesco de ordens nessas regiões de preço, no 70 mil, no 72, no 73 e 100, no 75 mil, principalmente no 75 mil, e o Bitcoin armando um pivôzinho pequeno depois de ter confirmado esse pivôzão grande aqui pelo gráfico semanal, tá? Então, caso a gente feche a semana acima desses 68, Bitcoin pode ser interessante pra gente surfar uma movimentaçãozinha de alta interessante do BTC, beleza? Bom, se você quer uma análise mais aprofundada, eu gravei um vídeo hoje, vou postar ainda esse final de semana, então fica de olho aqui no canal, e é lógico, quando eu postar eu venho, edito esse vídeo e coloco ele aqui no card, eu vou deixar aqui no card pra vocês, beleza? Então, a análise das criptos tá bem completo, e lógico, eu vou dando todo esse acompanhamento no meu canal de operação, na minha comunidade do meu WhatsApp. Então, entra na minha comunidade, bom, então pode entrar ali na minha comunidade, ela é gratuita, e eu acompanho tudo de perto e trago o fino do fino pra vocês muito antes do que eu trago aqui no YouTube, beleza? Então, bom, vamos lá, vamos voltar pro Brasil agora. Então, Suzano é o primeiro destaque que eu tenho aqui, e ela não entra como destaque de gráfico semanal, mas sim um destaque, ela não entra como destaque de gráfico diário, ela entra como destaque de gráfico semanal. Então, caso você ainda não assistiu o vídeo da semana passada e perdeu o bonde, não conseguiu entrar aqui comigo na região dos 55, vai ter que pagar mais caro pra ver? Então, bom, mesma premissa, caso Suzano, dependendo de como for a movimentação, o caminho dela até esse primeiro alvo aqui, até esse segundo alvo do pivô, a gente tem, dependendo de como for o comportamento dela até esse alvo, a gente pode fazer um ajuste de alvo para esse topo, tá? Na região do 65, 65 no 66, beleza? Bom, outro destaque de gráfico semanal que eu tenho é a Vale. Olha como a Vale fecha interessantíssima no gráfico semanal. Eu tinha comentado dela há 2 semanas atrás que ela já estava fechando interessante semana passada. Então o Vale já estava fechando interessante semana retrasada. Bom, semana passada foi uma semana que a China tomou um baque, tá? Os dados econômicos por lá não vieram bem. Então isso acabou derrubando o minério de ferro e acabou pressionando um pouco a Vale para baixo, tá? Porém, durante essa semana, e agora finalzinho da semana a Vale deu uma recuperada, fechou lá em cima, voltando para essa região. Bom, e agora a única coisa que falta é realmente romper esses 6252 para Vale literalmente ficar alinhada para cima. Então, bom, não tem nada a ver, mas a Vale é muito parecida com o momento que o Bitcoin estava passando. Então a gente via o Bitcoin trabalhando entre as médias num momento muito conturbado. Então a gente aguardando literalmente só o alinhamento
só o alinhamento. Se você ficar buscando pressãozinha aqui dentro dessa região, tu vai tomar stop, porque não tá alinhado. A gente não tá alinhado nem no semanal, nem no diário. Então, agora que a gente vai buscar um alinhamento, se romper o 6252, essa linha aqui, aí sim, Vale vai ficar interessante, beleza? E lembrando que final de outubro, sempre, final de outubro, Vale sempre faz um rally pra cima. Então, aqui ó, final de outubro, então aqui ó, final, então, aqui ó, final do mês de outubro, começo de novembro, rally pra cima. Final de outubro, começo de novembro, rally pra cima. 2020, final de outubro, começo de novembro, rally pra cima. Então, historicamente, a Vale sempre faz um rally de alta no final do ano. Fechou? Então pode ser interessante. Bom, outro destaque também de gráfico semanal, já tô um tempo falando, porém, pelo gráfico diário, ela vem muito pouco volátil e muito interessante, é a Clearcell. Deixa eu apagar esses estudos aqui, eu vou refazer eles. Exclusão de mão livre. Boa. Então, bom, Clearcell fez uma movimentação interessante, pivôzinho de alta. Acabei não entrando nela por conta da OPCT, porque eu acabei optando pela OPCT. Viram que eu já tomei a decisão errada, né? Bom, então, brincadeiras à parte, Clearcell deu essa guinada maior deu essa guinada alta maior pelo gráfico semanal e vem já na terceira, quarta semana consecutiva ali com pouca volatilidade. Então, qualquer tipo de alerta, bom, isso configura pra gente tecnicamente um Power Breakout, tá? Um padrão técnico de acumulação que geralmente ele é rompido por fortes movimentações, tanto para cima, tanto para baixo. Tomara que seja para cima, e caso seja para cima, eu vou estar entrando na Clearcell, dando uma reentrada na Clearcell. E aqui é viável, não é mais seguro, mas é viável entrar com stop aqui nessa região, tá? Lógico, fica muito mais propício para um violino, porém é um stop mais curto, tá? Então, bom, stop curto, alvo longo, a gente aproveitaria, entraria com stop de, deixa eu colocar aqui, caso a gente tenha uma barrinha aqui, por exemplo, ó, vamos supor que a gente teria um stop de 70 centavos para buscar no mínimo um real 23, então no mínimo 2 para 1 com Power Breakout, tá? Então essa é a mágica de fazer reentrar. Ih, rapaz, acabou a bateria da câmera, calma aí, voltei. Troquei a bateria aqui. Então o Clearcell pode ser interessante. Então apenas aguardando qualquer tipo de alinhamento ou qualquer sinal de ignição de movimento pra gente reentrar na Clearcell. Beleza? No semanal ela tá bem alinhada, tá bem linda. Então o primeiro alvo ali nos 11,19. Eu acho que não é necessário essa parcial no primeiro alvo, porque é um pivô de alta. Então no mínimo ali nos 11,19. Ali a gente começa a conversar nos 12,90 mais ou menos, tá? Nos 12,90. Fechou? Bom, então pra finalizar aqui, YouTube, isso serve para Itaúsa também, tudo que eu falo serve para ambos, tá? Mesma análise da semana passada, porém no começo da semana ele faz o alinhamento que eu havia comentado com vocês e hoje faz um recuo, tá? YouTube caindo quase 2% hoje. Então, qualquer alinhamento rompendo esse último candlezinho aqui acaba sendo interessante, tá? Então, Itaú também no radar para voltar para a região dos 37,50, fechou? A gente pode projetar esse pivôzinho de alta aqui para cima, por exemplo. A gente vê, ó, tem alvo nos 36,90, 37,25, então temos esses alvos aí para trabalhar, beleza? YouTube bem interessante, isso serve para Itaúsa também. Bom, e para finalizar, já que eu falei de Bitcoin, já que eu soltei o ouro e falei tão bem do Bitcoin, então por que não se expor nele através do Brasil aqui? Então, aqui BTC11, meu ETF favorito de Bitcoin, bem interessante. Então, dependendo de como for até domingo, então, quem sabe aí, segunda-feira você já pode estar se posicionando aí, que é BTC11. Esse ETF, tirei uma boa grana com esse ETF ano passado, tá? Surfei mais de uma vez essa alta aqui e fiz bons trades nesse movimento. E quando a gente olha pelo gráfico semanal, a gente tá bem alinhado aqui no QBTC11, bem alinhado lá no Bitcoin também. Fechou? Bom, então é isso. 34 minutos de vídeo até aqui. E bom, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço demais por você assistir até aqui. Essa realmente foi uma semana um pouco mais fraca. Eu só aproveitei as oportunidades da semana passada para girar bastante pré-temporada de balanço. E porque também eu comecei o mês ruim, tomei 2 stops, Thermo Fisher e Azul. E acabou me complicando um pouquinho aqui. Fechou? Bom, é isso. Essas foram as operações da semana. Agradeço demais por você assistir até aqui. Peço encarecidamente que você deixe seu like no vídeo. E é isso. Não perde o vídeo da semana. Bom, então aproveita tudo que eu te falei aqui para otimizar o máximo possível. Semana que vem é uma semana bem importante pro mercado, beleza? Se você quer acompanhar de perto como que vai ser a semana que vem, então entra no meu canal do WhatsApp, link tá aqui embaixo, de graça, fechou? Rapaziada, sexta-feira, vai dar 6 horas agora, tamo junto e é só começo.